A metodologia 70-20-10, me fala um pouquinho sobre isso. Essa é uma metodologia já conhecida no mundo todo e aplicada por empresas no país, mas muito mais gente conhece a metodologia do que a aplica. No fundo, essa é a grande verdade. A ideia é que 70%, isso vale não apenas para desenvolvimento de liderança, mas já que é o nosso assunto aqui dentro, vamos voltar a ele. 70% do desenvolvimento de lideranças vai acontecer on the job, vai acontecer no dia a dia, na prática. 20% vai acontecer na troca de experiência entre as pessoas, junto com a rede de apoio, conversando com outros líderes, fazendo benchmark com uma terceira empresa, falando com o superior direto, com pares, com a própria consultoria, trocando ideia com pessoas, recebendo feedback, né? Nessa experiência muito da conversação com o outro. Né? E 10% em treinamentos formais. Que 10% do desenvolvimento de liderança vai acontecer dentro da sala de aula presencial ou online. 10% vai acontecer na leitura de livros, o aprendizado formal. 10% vai acontecer resolvendo exercícios no papel, no caderno. 10% é a teoria, vamos dizer assim. E esse 10%, muita gente olha como muito pouco, então. Não, se não tiver esses 10%, os 90% depois não vão servir muito, não. Vai acontecer. Tá? Não, pelo menos não vai tracionar na medida que poderia. Então, é um 10% importante, mas a metodologia, o que ela fez é esclarecer que você precisa dos 10%, ele tem que ser muito bem feito. Só que a grande questão é como as pessoas aprenderem ao se relacionar com as outras, que são os 20%, e ao aplicar no seu cotidiano, nas suas tarefas, nas suas atribuições, aquilo que aprenderam nos 10%, fazer essa relação. E a gente não esperar que elas vão fazer por si próprias, porque às vezes ele aprende uma coisa aqui, mas ele não consegue levar isso, transferir isso para o dia a dia, ele não consegue relacionar isso com as tarefas que ele executa de segunda a sexta-feira. E esse é o papel de um consultor que está à frente de um programa de liderança. E é interessante essa questão, né? Porque algumas demandas do dia a dia que exigem essa transferência, ele vai ter essa oportunidade de refletir, repensar o seu processo, que é o que inicialmente estava falando para você. Né? Foi a primeira pergunta que eu fiz antes dessa. Né? Ele fazer essas conexões, né, daquilo que ele aprende na experiência de sala com realmente aquilo que ele aplica no dia a dia dele. E principalmente isso vai ocorrer se a gente toca naquele conteúdo várias vezes, que é um dos segredos do negócio, quando a gente pensa em aprendizagem de pessoas. Não adianta falar de feedback hoje, e aí na trilha de 6 meses não fala mais de feedback. A gente tem que falar de feedback hoje, amanhã tem um capítulo de livro para ele ler, depois ele assiste um podcast como o nosso, depois ele conversa com alguém, faz um trabalho em grupo, aí no módulo seguinte o assunto feedback vem. Assim, vai chegar um momento que feedback vai fazer parte da rotina dele. Isso vale para feedback, vale para pipeline de liderança, isso vale para gestão do tempo, processo decisório e qualquer outro tema, qualquer outra competência que precise ser trabalhada. As pessoas aprendem pela constância também de escutarem aquilo. A história que a gente gosta de falar tem que evangelizar as pessoas. E para evangelizar, você tem que tocar no assunto inúmeras vezes, até que uma hora cai a ficha e a pessoa começa a fazer.